O modelo organizador biológico. O homem é, deste modo, um conjunto de elementos que se ajustam e interpenetram, a fim de condensar-se em uma estrutura biológica, assim formada pelo espírito, ser eterno, preexistente e sobrevivente ao corpo somático. O perispírito, também chamado modelo organizador biológico, que é o princípio intermediário, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tais, num fruto, o germe, o perisperma e a casca, e o corpo, que é o envoltório material. Esses elementos mantêm um interrelacionamento profundo com os respectivos planos do universo. O perispírito, também denominado corpo astral, é constituído de vários tipos de fluidos, energia ou de matéria hiperfísica, sendo o laço que une o espírito ao corpo somático. Multimilenarmente conhecido, atravessou a história sob denominações variadas. Hipócrates, por exemplo, chamava-o Enormon, enquanto Plotino o identificava como corpo aéreo ou ígneo. Tertuliano o indicava como corpo vital da alma. Orígenes como aura, quiçá inspirados por apóstolo Paulo, que o referia como corpo espiritual e corpo incorruptível. No Vedanta, ele aparece como Manuntai Kosha, e no budismo esotérico é designado por Kainarupa. Os egípcios diziam no Ka, e o Zen de Avesta aponta-o como Baodas, a cabala hebraica, por Rouache. É o Eidolon do tradicionalismo grego, o Miago dos latinos, o Ti dos chineses, o corpo sutil e etéreo de Aristóteles. Confúcio igualmente o identificou chamando o corpo aeriforme, e Leibniz qualificou-o de corpo fluídico. As variadas épocas da humanidade defrontaram-no e por outras denominações ele passou a ser aceito. De importância máxima no complexo humano é o modelo organizador biológico que se encarrega de plasmar no corpo físico as necessidades morais evolutivas através dos genes e cromossomos, pois que indestrutível eteriza-se e se purifica durante os processos reencarnatórios elevados. Pode-se dizer que ele é o esboço, o modelo, a forma em que se desenvolve o corpo físico. E na sua intimidade energética que se agregam as células, que se modelam os órgãos, proporcionando-lhe o funcionamento. Nele se expressam as manifestações da vida durante o corpo físico e depois, por facultar o intercâmbio de natureza espiritual. É o condutor da energia que estabelece a duração da vida física, bem como é o responsável pela memória das existências passadas, que arquiva nas telas sutis do inconsciente atual, facultando lampejos ou recordações esporádicas das existências já vividas. O filósofo escocês Wordsworth, estudando, disse que é o mediador plástico, através do qual passa a torrente de matéria fluente que destrói e reconstrói incessantemente o organismo físico. Na sua estrutura de energia,
que localizam os distúrbios nervosos que se transferem para o campo biológico e que procedem dos compromissos negativos das reencarnações passadas. Igualmente, ele responde pelas doenças congênitas em razão das distonias morais que conduz de uma para outra vida. Por isso mesmo, trata-se de um organismo vivo e pulsante, sendo constituído por trilhões de corpos unicelulares rarefeitos, muito sensíveis, que imprimem nas suas intrincadas peças as atividades morais do espírito, assinalando-as nos corpos correspondentes quando das futuras reencarnações. Veículo sutil e organizador é o encarregado de fixar no organismo os traumas emocionais, como as aspirações da beleza, da arte, da cultura, plasmando nos sentimentos as tendências e as possibilidades de realizá-las. Graças à sua interpenetração nas moléculas que constituem o corpo, exterioriza através deste os fenômenos emocionais, karmas, positivos ou não, que procedem do passado do indivíduo, que se impõem como mecanismos necessários à evolução. Comandado pelo espírito mediante automatismo nas faixas menos evoluídas da vida, pode ser dirigido conscientemente, desde que se encontre liberado dos impositivos dos resgates dolorosos no processo da aprendizagem compulsória. Quanto mais o homem se espiritualiza, domando as más inclinações e canalizando as forças para as aspirações de enobrecimento e sublimação, mais sutis são as suas possibilidades plasmadoras, dando gênese a corpos sadios, emocional e moralmente, em razão do agente causal estar liberado das aflições e limites purificadores. O amadurecimento psicológico proporciona ao indivíduo utilizar-se das aquisições morais, mentais e culturais para estimular-lhe os núcleos fomentadores de vida, alterando sempre para melhor a própria estrutura física e psíquica pelo irradiar de energias saudáveis, reconstruindo o organismo e utilizando-o com sabedoria para fruir da paz e da alegria de viver. Nossa, que rico esse capítulo do modelo organizador biológico. Esse modelo organizador biológico é um outro nome que, principalmente na ciência, eles gostam de se referir a essa estrutura, a esse modelo que consegue organizar a estrutura do corpo físico. Eu vou só fazer um comentário ainda da parte da ciência. Eles têm um aspecto que eles ainda estudam esse modelo organizador, porque quando forma o zigoto, né, quando tem ali a junção do espermatozoide, do óvulo, formando o zigoto, ele tem uma estrutura com DNA. Ele vai se duplicando e o DNA ele vai se mantendo idêntico em todas as células. E antes os cientistas eles se perguntavam, mas por que as células elas vão se duplicando, elas começam a se diferenciar, embora todas as células tenham o mesmo material genético. O que faz com que comece a se diferenciar e vá formando órgãos, vai estruturando um corpo, sendo que cada célula contém os mesmos códigos de informação genética. E aí na ciência eles foram estudando que cada célula, embora tenha os mesmos códigos, alguns genes eles começam a ser
meio que adormecidos. E isso faz com que as células comecem a se diferenciar. E aí eles chamam isso de um modelo organizador biológico. E aí, várias psicografias começaram a trazer informações que esse modelo que faz com que o organismo ele vá se modelando em uma estrutura, a base dela está no perispírito, está nesse corpo energético que conecta o espírito com a matéria. E ali, nesse corpo perispiritual, é muita informação. É informação de memória do passado, é informação sobre as estruturas de saúde do nosso corpo físico. Então, pessoas, de acordo com vidas passadas, têm predisposições orgânicas, por exemplo, aqueles pontos fracos em que é o tendão de Aquiles dela, né? Então um vai ter mais problemas gástricos, outro tem problemas com dores de cabeça, outros têm problema no coração, que isso vem de toda a estrutura das múltiplas vidas que vai moldando o perispírito, e nisso é um modelo organizador que leva a pontos fracos no organismo. Bom, eu vou, né, parar por aqui, até para a gente comentando, mas é muito rico toda a estrutura do perispírito. Ismael? Ismael? Opa, eu tô aqui. Oi, querido. Eu não sei se você saberia explicar a causa da multiplicação das células que não são favoráveis, como, por exemplo, as células cancerígenas, né? Se elas já vêm potencialmente estruturadas no organismo, ou se como é que é essa interferência no dia a dia, né? Para que elas brotem, desabrochem. Mais ou menos isso que eu queria perguntar. Deu para entender? Deu sim. É. O processo do câncer, ela, tal como, né, até aqui ela coloca, o que acontece? A raiz do câncer, ela está em um morbo energético no corpo sutil. Então, por exemplo, devido às nossas múltiplas vidas, a gente vai, é, determinadas ações nossas que não são harmônicas, elas vão desestruturando esse corpo energético. Então, de acordo com as ações, ele vai moldando essa estrutura energética. Então, vamos supor uma determinada reencarnação chave em um sentido negativo, em que ela realizou determinados tipos de ações em que fica armazenado nessas vidas aquelas múltiplas ações que foram desarmônicas. Isso causa um desequilíbrio, uma reestruturação do corpo energético de uma maneira que está desarmônica. Ela está conectada ainda, não só com aquelas experiências passadas, mas com uma série de espíritos que fez mal. Então, o que acontece? Esse morbo psíquico, no corpo energético, ele vai se reestruturando nessa densificação, reestruturando de uma maneira desarmônica, até chegar numa predisposição patológica no corpo físico. Então, ela tem uma predisposição. Então, o que acontece? Tem um determinado momento na vida física que essa estrutura ela vem e se densifica no corpo físico. E ela se densifica como um processo de cura, como toxinas que estão sendo eliminadas do corpo energético. Então, aí vem o processo de cura da pessoa, que não é só uma cura física, é uma cura ali moral, é uma cura energética. Então, o ponto principal é curar o morbo psíquico, ali aquele morbo que vibra de uma maneira desarmônica, para que esse processo ele não venha a se repetir em novos processos de reestruturação, mas é tudo um processo de reestruturação energética dessas nossas vidas. Eu só vou
fechar, para não ficar falando muito, até esses nossos trabalhos de radiação, de oração, de caridade, de harmonização, é um processo de cura energética, aonde ela acaba que predispõe à saúde física, simplesmente porque esse modelo organizador passa a ficar mais harmônico. Não sei se deu para entender, mas era bacana escutar também os outros pontos de vista. Aqui, como ela nos traz, né, que esse corpo, ele é muito plástico, ele plasma muito aquilo que a gente vivencia. Ela vai trazendo para a gente que, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai trazendo pensamentos mais nobres, a gente vai trazendo, alterando a nossa vida para aquisições mentais mais saudáveis, o nosso corpo espiritual, ele também vai se tornando mais saudável. Esse corpo, ele vai tendo uma estrutura mais saudável, porque o que a gente pensa, o primeiro lugar que passa é por ele. Então, esse corpo energético, ele vai plasmar as nossas inclinações, ele vai plasmar os nossos pensamentos, vai passar por ele e ele vai repercutir no nosso corpo físico. E quando a gente começa a ter pensamentos muito frequentes em determinada vibração, a gente vai fazendo também com que esse corpo energético fique lesionado. Então, essas questões da gente, às vezes, buscar, né, um pensamento, tanto que ela fala que o amadurecimento psicológico proporciona ao indivíduo utilizar-se das aquisições morais, mentais e culturais para estimular-lhes os núcleos fomentadores da vida, alterando para melhor a própria estrutura física e psíquica, pelo irradiar de energias saudáveis. Então, muitas vezes a gente pensa que o buscar os pensamentos elevados, buscar essa conexão com Deus, é algo que tem a ver em relação apenas ao espiritual. Ela está nos trazendo a repercussão disso no nosso corpo físico. As aquisições éticas saudáveis, muito além do moralismo, mas aquisições éticas do bem viver, eles vão trazer para o nosso corpo, além do físico, né? Ela vai trazer para o nosso corpo psíquico, para o nosso corpo energético, essa reconstrução. Ela fala em reconstruir o organismo. Então, é muito interessante, porque às vezes a gente não tem a dimensão do quanto a nossa forma de pensar, de viver, ele repercute além do nosso corpo físico, e a capacidade que a gente tem de trazer saúde para este corpo energético e para o próprio corpo físico, para o nosso corpo emocional. Eu queria também até ainda nessa linha e nessa ideia também que a Alina trouxe, contar um caso que tem no livro Ação e Reação, do André Luiz. O André Luiz, ele vai visitar uma cidade espiritual ali, junto com o Hilário, e o mentor é o Silas. E o que acontece? É uma cidade em regiões mais densas, aonde eles estão estudando esses processos de ação e reação de vidas passadas. E nessa cidade, né, em regiões bem densas, eles foram visitar um local onde eles acolheram uma série de espíritos que chegaram em um desequilíbrio psíquico muito grande, muito grande. E um deles, o André Luiz, ele relata que aquelas vivências, elas vinham para o consciente dele como verdadeiros pesadelos o tempo todo, e ele não conseguia se ajustar. Então, o que os mentores fizeram? Os mentores fizeram uma cirurgia psíquica. Eles pegaram determinadas vivências e meio que encapsularam. Eles fizeram lá uma zipagem, falaram assim, olha, isso aqui vamos deixar ele arquivado, né? Então ele vai ficar encapsulado e ele não vai se lembrar disso, para deixar ele se ajustar. Depois, no momento em que ele estiver maduro, a gente abre
esse bolsão, esse encapsulamento. Então, aí agora é uma hipótese, né? Aí ele não fala isso além. Vamos supor esse espírito, e que isso acontece com cada um de nós. Nós temos estruturas no campo mental de vivências que elas estão encapsuladas. Então, tem uma hora que a gente está na nossa vivência, aí os mentores falam assim, olha, agora é o momento da gente abrir aquele encapsulamento daquelas vivências. Quando aquilo ele é aberto, ele vem com energias, com energias que não são boas. Embora aqui no consciente a gente não saiba o que está acontecendo, mas vem uma série de angústias. E essas vivências, essa estrutura, quando é desencapsulada, ela vai reestruturando o corpo físico e vem como doenças. Mas isso vem como processos de cura. A pessoa ali já tá mais forte para conseguir lidar com aquilo. Então, ela começa a trabalhar, vai curando aquela série de vivências que não é só no campo físico, é no campo energético, no campo psíquico. E com isso a gente vai se curando de muitos e muitos aspectos do passado, sabe? Então, o melhor é a gente se fortalecer espiritualmente, se ligar com os mentores e conseguirmos o máximo possível irmos limpando, né, desencapsulando essas estruturas que estão ali, ainda fechadas, zipadas, para o momento certo elas serem abertas e a gente se curando, sabe? Espíritos evoluídos já são espíritos que já se limparam desse passado, já se estruturaram, já têm um corpo energético muito harmônico nas suas energias. É complexo, né? É complexo, mas dá para entender algumas coisas, sim. Obrigada, Mina, Ismael, obrigada. Eu queria comentar, pessoal, bom dia, uma coisa que acontece comigo, não sei se já faz uns 6 anos, eu sinto assim, às vezes, quando a gente está concentrado, está em meditação, em irradiação, na tireoide, assim, do lado esquerdo, eu sinto uma bola, e às vezes ela me incomoda, parece que me sufoca, às vezes ela é pequena, tamanho de uma bolinha de ping-pong, às vezes parece o tamanho de uma laranja, e eu sinto que às vezes durante esses processos assim, de radiação, parece que diminui, né, eu sinto assim que alguma coisa está atuando ali, está diminuindo essa bola e tal. E o interessante é que não é só eu que sinto, 3 pessoas diferentes, assim, médium, e uma vez aconteceu durante o passe magnético, as pessoas passam a mão ali e dizem, tu tem um problema na tireoide, né? Precisa tratar e tal. Só que acontece que, assim, fisicamente não sinto nada, eu não tenho sintoma, eu faço exames, não tem nada que fisicamente seja detectado, por enquanto, né? Mas aí, como já faz tempo, e isso aconteceu várias vezes, eu fui tentando entender, né? E aí percebi que isso tá lá no meu corpo energético ainda, no corpo físico ainda não tem nenhuma manifestação ali, nenhum sintoma. Mas eu sei que é um ponto frágil que eu tenho, né? Que eu tenho que cuidar. Eu não sei o motivo, não sei porquê, mas eu sempre peço ajuda, né? É alguma coisa que tem ali que eu preciso estar sempre atenta, porque já sumiu e já voltou mais de uma vez essa sensação dessa bola. Nossa, Cibele, isso é tão bacana, esse seu compartilhamento. E você já tem uma bênção que já tem consciência de alguns pontos fracos, porque todos nós temos os nossos pontos fracos. Então, o fato de você já ter essa sensibilidade já facilita muito, porque você pode colocar a intenção de cura junto com os mentores, né? Você já vai envolvendo a energia, deixando fluir em frequências mais altas, mais sublimes, cada vez mais energias ali de cura nessa parte. E você colocou um ponto que é muito importante.
é, é importante se estar envolvendo nesses trabalhos energéticos, espirituais, ali, e estar pedindo o auxílio. Né, você conversa com seus mentores, fala assim, olha, né, eu quero aproveitar o máximo possível essa reencarnação para estar curando essa e outros aspectos meus, né, então eu quero estar tá sendo capacitada, quero estar trabalhando para estar curando mesmo esses pontos, porque não é só no corpo energético, esses fulcros, eles têm hiperconexões com outros espíritos que fizeram parte dessas vivências. Então, é um processo de cura seu e de um grande grupo de espíritos, sabe? Então, provavelmente você pode estar até mesmo é, conduzindo a cura de todo um grupo kármico. Então, isso é muito bacana, você já ter essa consciência, sabe? E sempre ligado com os mentores, sempre pedindo, trabalhando com eles, com os médicos do espaço. Eu até comentei, acho que foi com a Andréia esses dias, que a maioria das vezes que eu venho aqui no grupo, às vezes eu venho para eu me tratar, para eu receber, me equilibrar, do que assim para doar, né? Às vezes não me sinto pronta, né? Às vezes não estou preparada para doar, mas o que eu tiver, né, disponível, tudo bem, mas eu sei que eu preciso me equilibrar e tal. Mas eu venho sempre, sempre que possível, mesmo quando eu acho que eu não estou pronta, porque eu sei que os processos estão acontecendo, né? E aí, os dias que eu estou mais equilibrada, eu me concentro só na doação. Mas para mim é um processo, né? Às vezes eu sinto assim, não estou bem, mas eu vou entrar na reunião, né? O que for para ser, vai ser. Mas, e sobre esse negócio que eu sinto, né? Essa bola interessante que ela vai e volta, né? Às vezes, agora faz um tempo que eu não sinto, mas aí eu penso, será que curou? Quando eu vejo, tem de novo. E foram pessoas diferentes que me disseram também que sentiram isso, né? Então, realmente é uma coisa que eu preciso estar atenta. Obrigada. Então vamos lá, vou botar aqui a música. Para a gente começar a relaxar.